E não foi só incrédulo que ele usou. No final do capítulo 8, no verso 38, olha aí o que é que diz o Senhor Jesus. No capítulo 8, verso 38, ele diz assim, olha: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração, o quê? Adúltera e pecadora. É uma geração adúltera, pecadora e incrédula. Hoje em dia as pessoas se classificam em geração X, a Z, a Y, não é? Jesus classificou na A, na P e na I. Adúltera, pecadora e incrédula. Qual delas que você é? Da X, da Y ou da Z? Oh, você achou que era da incrédula ou da pecadora, né? Mas, meu irmão, é essa condição que apresenta o Senhor Jesus, não é? É uma condição triste da humanidade até os dias de hoje. Adúltera, porque buscam, não é, na sua incredulidade, não é? Desviam-se do caminho do Senhor e vão buscar em qualquer outro lugar. Adulteram a sua fé. Buscam em qualquer outra esperança ou motivo de esperança. Pensa você nas suas dificuldades, meu irmão, como você é rápido. Você é rápido para buscar a Deus com os teus joelhos e clamar ao Senhor, ou você é rápido para encontrar uma solução meticulosamente pensando, não, eu vou falar com fulano, que depois eu falo com ciclano, que depois não sei o quê. Na sexta-feira, saindo do meu trabalho, não é? Finalzinho da tarde, uma das pessoas que trabalham comigo, que é cético, certeza que ele não crê em Deus, não é? Uma pessoa que quando se trata de algum assunto bíblico, na minha frente ele respeitosamente não se manifesta, porque a gente já teve um problema uma vez, né? Eu falei, Jesus também disse não sei o quê. Eu falei, fala onde que ele disse isso aí? Porque isso você pôs da tua cabeça. Não, porque eles... Aí veio brigar comigo, né? Eu falei, então, irmão, agora você vai escutar um pouquinho. Agora, quando ele fala de assuntos bíblicos, ele dá um passito para trás, né? Mas ele virou para mim e disse assim, Rodrigo, você acredita, rapaz? Essa pessoa aqui, que situação. Olha, alguém que eu faz, sei lá, 20 anos que eu não vejo, alguém que, assim, é um colega de trabalho, não é nem um amigo, me ligando para pedir dinheiro. Diz que está passando um momento e tal, e eu fiquei quieto, né? E ele disse assim, olha, eu responderia aqui para ele que eu posso ajudar, manda o currículo, eu tento te arrumar um emprego, mas dinheiro? Eu nem conheço ele. Você, quando passa problema, irmão, o que você faz? Você se desespera e vai correr atrás de solução? Ou você vai atrás daquele que é o dono de todas as coisas, o único que tem a capacidade, a condição, o poder, o domínio para resolver qualquer dos nossos problemas? Nossos pés são rápidos para que direção? Não é? Essa incredulidade que fala aqui o Senhor Jesus é tão presente nos dias de hoje, meu irmão, como foi naqueles dias. Uma geração adúltera, pecadora e incrédula. Esse é o raio-x daquele povo, não é? E também muito semelhante ao dos nossos dias, se você fizer o paralelo. Então, no verso 19, o Senhor Jesus responde assim, ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Traga-me o menino. E aí no verso 20, acontece algo que é surpreendente. Então trouxeram o garoto até a presença de Jesus, e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou convulsão no menino. Você já viu uma cena de alguém, não é, sendo vítima aí de um momento como este? Não é uma cena agradável, não é uma cena bonita. E na primeira vez, talvez, ou nas primeiras vezes que você observa isso, é tão chocante. As pessoas tentando enfiar a mão na língua para puxar a língua, para não morder, ou coisa assim. É muito forte, irmão, a cena. E isso acontece diante de Jesus pelo simples fato do demônio ver o Senhor Jesus. E já ali convulsiona e cai o garoto no chão. E no meio de toda essa cena, o que é que você espera? Se você fosse o pai, se você fosse alguém próximo, o que você espera? Ora, que Jesus conserte aquilo, não é? Que Jesus, não é, liberte o garoto, que o Senhor Jesus cure esse garoto. Mas, curiosamente, irmão, não é o que acontece. O Senhor Jesus, ele segue num caminho diferente. E alguém pode ficar assustado, ora, isso é hora de querer conversar, porque o Senhor Jesus passa a conversar com o pai do garoto. Isso é hora de conversar, isso é hora de estender a mão, não é?
Do mesmo jeito que o Senhor vem trabalhando e põe a mão, ou com saliva no chão, vai lá e passa no olho de alguém, abre os olhos, é tempo do mover de Deus, não é? Pois é, só que não da maneira como nós esperamos, mas da maneira como aquele que é o dono de todas as coisas, o médico que é sobre todos os médicos e sobre toda a medicina, está trabalhando não só naquele garoto, mas também no pai e em toda aquela multidão. Observe, meu irmão, que o Senhor Jesus já realizou milagres onde não tinha muitas pessoas. Inclusive, ele tirou gente do quarto para que ficassem somente alguns com ele. Ele já realizou milagres na frente da multidão. Ele já realizou milagres na presença de fariseus. Ele já realizou milagres onde só havia cura de doenças físicas. Ele já realizou ali, não é, milagres expelindo demônios ali daquele lugar. Só que neste momento, todos estes elementos estão juntos. Tem multidão, tem fariseu, tem ali, não é, um pai com o coração quebrantado, tem um garoto endemoniado e enfermo, porque ele estava mudo e surdo por conta aí dessa possessão. E é importante registrar, não é? Existem enfermidades e existem possessões e existem enfermidades causadas por possessão. São coisas, não é, que acontecem aqui. Neste caso, nessa narrativa, tudo isso está junto. E por que toda essa assembleia? Por que todo esse ajuntamento de elementos? Porque o Senhor Jesus está ali a dar uma lição muito grande e muito importante. E todas aquelas pessoas precisavam ver, precisavam ouvir. E ali então, não é? O menino começa a rolar, a espumar pela boca, cai no chão, e que cena terrível. Agora imagina o pai daquele garoto, da maneira como ele exclama para Jesus: olha, eu trouxe para os seus discípulos e eles não conseguiram fazer nada. É ali, não é? Bom, isso é da minha parte. Eu como pai, tentando, não é, vestir as sandálias dele, olhando para aquilo e dizendo: olha, eu estou no meu limite, eu já não aguento mais. Porque Jesus começa a perguntar para este pai, e olha só a resposta que ele dá no verso 21. Jesus pergunta então ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Ô irmão, o menino caiu no chão, está estribuchando, está soltando espuma pela boca, está ali manifestado, não é? E Jesus para e olha para aquele senhor, não é? E pergunta: há quanto tempo isso está acontecendo? A resposta que o pai dá, não é? Ainda no verso 21, ele diz assim: desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É um lamento desesperado, é uma súplica, não é? De desespero de alguém que não aguenta mais, não só a situação, mas imagine você ver um filho nessas condições. O menino toda vez era lançado pelo espírito imundo em água, havia ajuntamentos de água, cisternas, e toda vez que passava por ali, aquele menino era lançado ali para tentar matá-lo afogado. Imagina o desespero dos pais ali tentando tirar e todas aquelas situações, e isso na cabeça do pai. Mas não só na água, mas também no fogo. Então pense as marcas que esse garoto tinha no corpo, talvez no rosto, nos seus braços, sendo lançado ao fogo. E isso não foi uma semana, alguns dias, mas desde a sua infância. A Bíblia não mostra a idade desse garoto aqui. Mas é a vida inteira, pelo menos, que o pai consegue lembrar desse menino sofrendo com essa situação. Então o pai diz: ela é desde a infância. Desde a infância que ele sofre com isso. Desde a infância que eu não consigo conviver com ninguém por causa do menino. Não dá para se comunicar porque ele não ouve, porque ele não fala. Eu não consigo levá-lo a uma escola como as demais crianças porque ele tem essa situação. Ele não pode passar perto de ninguém porque as pessoas ficam impressionadas, as pessoas ficam falando, talvez das suas marcas, talvez da manifestação demoníaca. Veja a vida sofrida desse homem. E ele vai até Jesus e diz a ele: olha, desde a infância. Não começou agora há pouco. E aí, meu irmão, deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu estive ontem na Santa Efigênia, o celular da minha esposa estava com algum negocinho lá no botão do volume, e eu fui lá, né?
Eu já nem gosto de dar um passeio na Santa Efigênia. E aí fui lá. Aí procurei uns lugares ali, assistência técnica, não sei o quê. Aí o negocinho do meu filho lá também estava faltando os parafusos. Não era a cabeça dele, não. Era o joguinho dele que estava faltando parafuso. Eu fui lá, achei os parafusos, né? E parei num lugar assim, e a mulher falou, aqui não tem. Mas pergunta ali naquela loja. Eu passei, meu irmão, sem brincadeira, entre 5 ou 6 lojas. E parei numa. Quando eu parei numa, o rapaz ali era brimo, né? Era os brimo. Tem muito brimo por lá, né? E aí o cara começou a falar comigo, né, com português bem difícil, né, porque era árabe, né? Até então eu não sabia quem ele era, de onde ele era, mais nada sobre ele. E aí ele, pois não, senhor, que precisa? E aí fui conversando e fui e tal. Aí ele, ok, vou ver aqui, demora mais ou menos 1 hora. Aí eu saí perambulando, voltei, ele não tinha ainda terminado. Aí ele terminou, o negócio não funcionou. Sei que, nossa, fiquei um tempão lá. E aí eu consegui acompanhar a conversa. E junto dele, ele aparenta ter uns 30 anos de idade. Tinha um outro garoto lá. E aí este sim, com um cara bem de molecote, assim, né? E aí, não sei o que a gente estava falando, eu virei para esse menino, né? Falei, você sabe se vai demorar muito? Aí ele olhou assim para mim. Aí o outro, eu falei, que é? Aí ninguém me respondeu, aí o cara, eu não falar português. Aí eu falei, sem problema, né? E esperei. Aquele menino tem menos de 2 meses no Brasil, né? O outro já está há mais tempo aqui. E fala um pouquinho melhor, né? E aí a conversa foi indo e tal. Finalmente, depois de 2 horas, foi minha hora de pagar. Falei, aleluia, vou poder ir embora, né? E aí eu virei para ele, como eu assisti uma série chama Ressurreição, é a história do povo otomano, né? Virei para ele e falei, você é árabe, né? De onde você é? Eu achando que ele ia falar que ele era turco. Ele falou, não, eu sou da Síria. Da Síria? Eu assisti uma série que fala dos turcos lá, tal, ele sim, turco, né? Tal. Eu falei, vocês falam o irmão é Kardashian, né? Que de tantos caras falar, eu peguei as palavrinhas lá, né? Aí ele, não. Aí ele começou a me ensinar a falar, né? Kardashian, não sei o que lá, como é que era, tal. Mas o turco fala diferente do sírio. É mesmo. Aí ele começou a explicar a situação do país dele. Não sei se é divulgado, eu pelo menos não conhecia. Há uma ditadura instalada lá. Quem governa hoje o presidente é o filho do antigo presidente. E a história dessa família é de 54 anos no poder. E acontece que todo aquele que se levanta contra o governo, eles são, obviamente, alvejados, não é? São mortos, as pessoas morrem porque são contra o governo, que é o governo do ditador lá. E acontece que todo garoto, quando está para completar 18 anos, ou quando completa 18 anos, ele é obrigatoriamente alistado ao exército. Então ele ou morre porque ele não apoia o governo, ou ele passa a ser o assassino de quem não apoia o governo. Por isso, quando está pertinho dos 18 anos de idade, a família manda essas pessoas embora do país. E faz 11 anos que ele saiu do país dele. Ele passou pela Turquia e lá ele disse, olha, o turco é muito racista. Nós somos árabes, mas eles são racistas. É um lugar bonito de você visitar, mas o povo é racista lá. Então eu vim para o Brasil. Eu falei, e aqui, você foi bem acolhido? Ele falou, nossa, aqui é uma maravilha. Ele falou, olha, brasileiro reclama e não sabe do que fala. Ele falou, se for lá para o meu país, não é? Ele estava dizendo que ele estava falando com a mãe. Faz 11 anos que ele não vê o pai e não vê a mãe. Ele não pode voltar para o país, porque se ele voltar para o país, ele é morto. Exatamente porque ele já não é mais considerado sírio, porque abandonou os seus deveres. E ele disse, se eu voltasse, eu ainda teria uma multa para pagar a cada ano que se passa, em torno de $5.000, alguma coisa assim de multa. E ele começou a explicar a situação, e eu fiquei pasmo, eu falei, uau, eu não sabia de nada disso. E ele disse, olha, quando eu saí, as minhas irmãs eram pequenininhas, e algumas semanas atrás, minha mãe me mandou as fotos do casamento dela. E aí eles foram dizer assim que ele queria estar lá, queria participar. E aí os olhos já se encheram de água. Você já pensou, meu irmão, você ser separado da família? E a mãe disse para ele assim, olha, filho, eu prefiro você bem distante, bem longe, do que aqui morto ou sendo um assassino, não é? E ele estava dizendo, brasileiro reclama sem saber por quê, né? Não sabe do que está falando. E que situação difícil, meu irmão.
que essas famílias têm vivido, e às vezes a gente reclama de várias coisas, e óbvio, cada um tem o seu sofrimento, cada um tem a sua história, mas é importante que a gente observe com gratidão o quanto Deus tem nos abençoado, meu irmão. Nós não somos colocados em momento nenhum na parede para dizer, ó, ou você nega a Cristo ou você morre. Existem lugares que isso acontece. Nos dias de hoje, não é fábula não, irmão. Não é? Tem crente que precisa ter um choque de realidade. Tem lugares que você não é bastante hostilizado pela sua fé, pelo seu lugar de nascença e várias coisas desse tipo. E este pai é um pai que estava sofrendo, e sofrendo muito, e há muito tempo, vendo o filho naquelas condições. Meu filho, ele tem rinite, ou rinite alérgica, eu não sei muito bem o que ele tem. À noite dá uma agonia, porque às vezes ele já está dormindo, eu me levanto lá para ir colocar o remedinho no nariz dele, porque você escuta o barulho da dificuldade, dá para sentir o peito fazendo aquela força para inflar e desinflar, e é só uma dificuldade respiratória. Agora, imagina você ter um filho em umas condições como essa, em que tem marcas no corpo de fogo, de se jogar no chão, de se arrastar pelo chão, como diante de Jesus esse homem caiu. Então, meu irmão, quando você olha para o clamor desse pai diante dessa multidão e diante de Jesus, dá para entender um pouquinho da maneira como ele se dirige, porque além de contar, o Senhor Jesus, algumas pessoas podem pensar, ora, mas por que ele está perguntando? Jesus não é onisciente, não? Jesus não sabe de todas as coisas? Ele não consegue ver o pensamento das pessoas, como com alguns, a Bíblia já relatou que ele assim o fez? Ele sabia onde estava Natanael, antes de Natanael chegar até ele disse, você estava lá debaixo da árvore, Natanael. E Natanael, e agora ele pergunta para esse homem, desde quando que ele tem esse problema? Será que o Senhor Jesus não sabia? É óbvio que sabia, irmão. E aqui está sendo tratado o coração também do pai. E o pai diz, olha, desde a infância, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Meu irmão, ele está diante do Deus Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que sem Jesus, nada do que se fez teria sido feito. João capítulo 1. Ele está diante daquele que com a sua palavra multiplicou pães, peixes, com a sua palavra. Lázaro, venha para fora. O morto voltou à vida e se levantou e veio para fora. E ele olha para Jesus e olha, você pode fazer alguma coisa. Dá para entender o clamor desse pai, não dá? Por quê, meu irmão? Porque já correu atrás de muita coisa. Já correu atrás de médico, já correu atrás, talvez, de curandeiro, já correu atrás da religião, chamando lá os líderes religiosos, já correu atrás de tudo. E nada funciona, e esse menino continua nessa situação, e isso é ruim, é torturante para o pai, principalmente em ver o filho naquela condição. Aqui se manifesta, meu irmão, a incredulidade não só desse homem, mas desse povo, que vai até os discípulos para confrontar, está vendo? Está aí, ó, o menino aí nessa condição de demoniado, e vocês não conseguiram expulsar o demônio. Não conseguiram fazer nada, não ajudaram o garoto, e no meio daquela confusão, onde se manifesta incredulidade, Jesus disse, ó geração incrédula. Aí o pai responde assim, olha, mas se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude, Aí vem a resposta de Jesus. Jesus foi duro com uma série de pessoas. Jesus foi duro e falou de maneira dura com muita gente, chamando de hipócrita, de tudo quanto é jeito. E com esse Senhor, o Senhor Jesus, ele é brando, mas também dá a ele uma lição muito importante. Se podes. Ora, olha a lição que dá o Senhor Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E nós estamos olhando aqui, meu irmão, para uma situação, não é, difícil numa família, uma situação terrível, e manifestada não dentro de casa, porque quando a gente sofre e vive momentos difíceis, não é? E a pior coisa que tem é quando alguém
fica sabendo, ou pessoas começam a comentar sobre isso. A gente, quando passa por algum problema, tende a fechar as portas, fecha as cortinas, para que isso fique só entre nós. Já é duro conviver com isso, imagina outras pessoas falando, não é? Aí vem o avô, aí vem o tio e começa a falar, tá vendo? Porque você não fez isso, porque você não cuidou direito, porque quando era criancinha, você deixou comer muito babalu, sabor melancia. Olha como é que ele ficou, é que não sei o quê. E a família que vai falando, amigos que vão falando, como os amigos de Jó, e aquele mundaréu de gente, você não tenta fechar? Este homem, meu irmão, está diante de uma multidão. As pessoas estão vendo a situação dele, estão vendo a angústia dele, e estão se aproveitando disso para tentar atacar o Senhor Jesus. Que momento terrível, meu irmão. E aí Jesus responde para ele, se pode. É para todo mundo ouvir, não é para aquele homem só não. Se podes. Tudo é possível àquele que crê. Aí vem a resposta daquele homem, meu irmão. E aí veja a humildade desse Senhor na maneira como ele responde. Verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé, ou ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Se podes. Tudo é possível àquele que crê, mas o pai responde para ele, falou, eu creio. Mas ele diz, eu creio, Senhor Jesus, eu creio, eu consigo ver, eu consigo observar os milagres que o Senhor faz. Eu vim até o Senhor porque eu vejo, mas no meu coração eu já não tenho forças para crer. Mas eu na minha mente, no conceito, no entendimento, está tudo certo. Mas eu não tenho mais forças para ter esperança de que alguma coisa vai acontecer. Então me ajuda na minha incredulidade. E aí algo maravilhoso acontece, não é? Verso 25, quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, porque aquele cenário era para todos, irmão, era para a multidão, era para os escribas, ali os mestres da lei, eram para os seus discípulos, era para aquele pai, não é? E aquele menino, já um jovem rapaz, não é? Era agora alvo do agir de Deus. Então, verso 25, quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E aí, verso 26, o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. E aí o Senhor Jesus, meu irmão, se podes, é o dono de todas as coisas, é o nome que é sobre todo nome, é o Altíssimo, a posição mais alta e elevada, não tem quem seja equivalente ou próximo, irmão. É o Altíssimo, e Ele dá a sua palavra, e Ele diz, saia, e não volte mais a este menino. E aí, imediatamente, o menino é chacoalhado, lançado ao chão, e foi tão sofrido todo aquele processo de anos com aquele garoto, que ele fica como um estado de morto no chão. As pessoas olham e falam, ixi, agora morreu de vez. Mas a Bíblia diz que Jesus o toma pela mão e o levanta, não é? No verso 27, Jesus então tomou pela mão, levantou e ele ficou de pé. Verso 28. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, ora, por que não conseguimos expulsá-lo? Quando desce Moisés daquele monte, meu irmão, ele encontra o povo no meio da incredulidade. Quando o Senhor Jesus desce daquele monte, da transfiguração, o momento em que aqueles discípulos ficam totalmente maravilhados de verem ali, diante dos olhos, talvez de roçarem os olhos, será que eu estou dormindo? Será que eu estou vendo demais alguma coisa? Será que eu estou com catarata e eu estou vendo coisa demais aqui na minha frente? Porque eles veem a transfiguração, veem aquele momento glorioso, e quando descem, os demais discípulos, no meio daquela confusão, no meio da incredulidade, entre pessoas acusando Jesus de ser um falso Messias, entre os discípulos tentando se justificar, por que não deu certo? Não, pera lá, faltou alguma coisa, faltou alguma ferramenta para mim, não é? Eu vou tentar explicar, e aí vem Jesus e o pai começa toda aquela situação, e de repente, não é? Aquele menino, finalmente, pela palavra de poder do Senhor Jesus, é curado, é liberto, e diante
toda aquela multidão, a Bíblia diz que os discípulos, não é, agora vão até Jesus, porque eles ficaram encafifados. Epa, o que você passou? O que houve aqui? O senhor conseguiu. Por que a gente não? Aí, meu irmão, muita gente, você vai ouvir esse besterol, é complicado a igreja evangélica dos dias de hoje, porque tem muita gente que não lê a Bíblia e sai falando bobagem. Vai dizer, faltou fé para você. Faltou fé. Ora, se você voltar algumas páginas comigo no capítulo 6 de Marcos, acompanha aí comigo a leitura. Volta aí umas páginas, não é? No capítulo 6. No capítulo 6, meu irmão, ali a partir do verso de número 7, você vai ver que o Senhor Jesus envia os seus discípulos em duplas, de 2 em 2, e eles foram comissionados já foram saindo anunciando o reino, já foram saindo fazendo a obra de Deus, e olha aí comigo o verso 12. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, a pregação do evangelho, arrependa-se dos seus pecados. Verso 13, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Não é a primeira vez que os discípulos estão sendo expostos a uma situação como essa. Ora, quer dizer que ele creu naquela hora e agora já não creu mais? O que está acontecendo aqui? Ora, o que está acontecendo aqui, meu irmão, é o excesso, não é, de confiança em si próprio. É os discípulos agora achando que são os Chuck Norris da vida, achando que são como o Rambo, que eles podem enfrentar o exército inteiro do inimigo sozinhos. Como assim, pastor? Ora, o Senhor Jesus é quem diz isso e nós vamos acompanhar a leitura já já. Mas esses discípulos, irmãos, achavam que tinham agora, eles, a capacidade de fazer. E foram na força do braço e nada aconteceu. E quando viram Jesus a expulsar o demônio, falaram, opa, tem coisa errada aí. Acho que o Senhor Jesus deve ter colocado, né, um simsalabim que eu não pus, deve ter uma técnica nova aí, né, para o processo que eu não aprendi, vou perguntar ao mestre. E aí a resposta, não é, que deu a Jesus no verso 29, ele diz lá, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E aqui, meus irmãos, tem algumas questões, eu não vou entrar no mérito, mas eu vou conflitar com uma teoria muito forte que tem por aí de batalha espiritual, né? Algumas pessoas vão dizer que essa casta de demônio, não é como está aqui, essa espécie, que é uma espécie muito poderosa e essa tem que ter um pouco mais de... Não é nada disso. Não tem nada disso. A palavra espécie que está aí, ou casta que você vai encontrar na Bíblia, está dizendo este tipo. Que tipo? Demônio. Demônio só sai com oração. Não sai na tua força, sai com oração. Quem responde oração? É você? Quem responde oração, irmão? Demônio só sai pelo poder de Deus. Não sai pela tua força. Só sai com oração. A palavra jejum, ela não aparece aqui, mas ela está considerada. Tem até notas aí na sua Bíblia, provavelmente, dizendo que alguns manuscritos não trazem a palavra jejum. E este mesmo relato acontece em Mateus. Vá comigo ao Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Capítulo 17, Mateus também registra esse mesmo evento. É uma narrativa paralela, não é? Entre os sinóticos aqui. E Mateus também faz o registro e traz alguns detalhes a mais para todos nós, não é? E o verso em especial 21 tem a mesma situação, é um verso que não aparece a maior parte dos manuscritos, então, muito cuidado com essas linhas de pensamento, porque não convergem para o que diz a Sagrada Escritura. Inclusive a palavra, não é, que é usada para espécie ou casta, traduzida em algumas versões, é a mesma palavra que em vários outros versículos aparece como família, aparece como casa, aparece como tipo, é a mesma palavra. Então está dizendo de um grupo de demônios, né? Não um específico ou o demônio da patente, tarará, e assim por diante. Não tem nada disso. Olha aí no capítulo 17, meu irmão,
no verso 17. É a mesma narrativa. Jesus então respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. E então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular. Essa conversa não foi na frente de todo mundo. Os discípulos chegaram: Senhor Jesus, tem um minutinho? Só um minutinho. Chega aqui. E aí Jesus vai até eles, não é? E eles perguntam: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Olha aí a resposta que dá no verso 20. Porque a fé que vocês têm é pequena. A fé que vocês têm é pequena. Ora, como assim é pequena? Não se trata de tamanho, se trata da qualidade, a continuidade que o Senhor Jesus traz aqui. Veja aí comigo. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. E aí vem o verso 21. Mas esta espécie, de novo, não é? Só sai pela oração e pelo jejum. O que diz o Senhor Jesus então para aqueles discípulos? Ora, a mesma coisa que ele disse para o Pai, a mesma coisa que foi dita para os da multidão e os escribas. Incredulidade. Está confiando na força do braço, não é? Este é um momento que você deve se colocar em oração e buscar em Deus, na dependência de Deus, submisso a Deus, porque é Ele quem promove essa obra. É Ele, no nome de Jesus, quem faz, não é, com que o demônio seja expelido. E o que os discípulos estavam então a fazer? Tentando, na sua confiança: eu já fiz isso uma vez, muito bom, vamos lá, sai fora. Ih, não saiu. Sai, rapaz, não saiu. Aí tenta falar mais grosso: saia! Aí tenta tipos e movimentos diferentes. Irmão, é muito simples. E não se trata de ter uma fé, não é, rebuscada e orações com palavras rebuscadas. Tem que falar em latim, igual a gente vê em alguns filmes. Tem que jogar alguma água, tem que fazer alguma coisa. Meu irmão, é com oração. É na dependência de Deus. É clamando pelo Senhor, pelo agir dEle. É assim que as coisas acontecem. É na dependência dEle. Mas aqueles discípulos não entenderam isso, mas foram rápidos e ávidos a buscar pelos seus próprios meios, a tentar alguma coisa que não deu certo. Os nossos pés, eles são rápidos a buscar solução. E a gente tenta, há muitos, não é, modos diferentes, e a gente tenta fazer coisas de maneiras diferentes, e a gente tem, às vezes, mais fé na fé do que aquele que dá a fé para nós. A gente tem mais fé no jejum do que naquele que é o Senhor que nos abençoa. A gente tem mais fé na oração do que em Deus que responde à oração. Está errado, irmão. Por isso aqueles homens aqui foram repreendidos pelo Senhor, chamados de incrédulos, geração incrédula. Por que não deu certo, Senhor Jesus? Ora, porque você tem que orar, irmão. Tem que orar, tem que buscar o Senhor. É Ele quem promove essa obra. E aí esses homens agora, não é, a partir do verso 28, depois que o Senhor Jesus responde, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, não é? No verso 30, eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. E aqui, meu irmão, está o ponto da incredulidade. O texto não acaba no verso 29, o texto acaba na sequência no verso 32, não é? Mas eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. E então Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque ele estava ensinando os seus discípulos. Era um momento agora de tratar com os discípulos. E aí nós olhamos, meu irmão, algo acontecendo aqui, não é? E aí vem a continuidade, ele diz assim: e enroscou, e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. O Senhor Jesus desce daquele monte e traz para aqueles homens, não é, os termos da nova e eterna aliança. E os termos são estes: que Cristo é o Messias, é aquele que há de morrer em substituição, morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida, ressuscitar ao 3º dia,
E ele diz: eles me matarão, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. E diante dessa verdade, diante do anúncio da missão do Senhor, lembra o segundo tema do Evangelho de Marcos? É narrar a missão de Jesus, o que ele veio fazer. Ora, o que os discípulos fariam, não é? Aí a continuidade do versículo, não é? Verso 32. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Não parece semelhante ao problema que aquele garoto tinha? Surdo e mudo? Eles não entenderam o que Jesus falou, como se fosse um surdo, a não ouvir, a não entender, não entenderam nada. E tiveram receio de perguntar, como se fossem mudos. O mesmo problema que aquele garoto estava tendo, não é? Agora expresso entre os discípulos. E Jesus disse para eles, instantes antes de anunciar a sua morte e ressurreição, ele disse que o problema deles era a falta de fé. Eles não estavam crendo no poder de Deus, eles estavam crendo nas ferramentas que eles tinham. Eles estavam crendo nos meios que eles eram capazes de fazer. Eles não estavam crendo no poder de Deus a se manifestar acima daquilo que é o natural, o sobrenatural de Deus. Eles estavam crendo em qualquer outra coisa, guiados por vista, não pela fé. E aí Jesus diz, olha, se a tua fé fosse como um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda, irmão? No aniversário, acho que de 10 anos ou 15 anos aqui da igreja, não lembro mais. Acho que foi de 10 anos. Não foi antes, não. Nós distribuímos vidrinhos, não é? Com a sementinha, o grãozinho de mostarda. Meu irmão, a pelotinha desse tamanico assim. Desse tamanico. Certamente você já, pegando pela tua roupa, tinha algum pelinho, alguma coisa que você fez uma bolinha pequenininha. O grão de mostarda pode ser às vezes menor do que isso. E Jesus começou a dizer para aqueles homens, se houvesse fé no teu coração, do tamanho deste grãozinho, e não é o tamanho, se é grandão, se é pequenininho, se tivesse fé, você diria a esse monte, as coisas que lhe parecem impossíveis, sai daqui e vem para cá, e eles se movimentariam. É crer, irmão, é crer. E aqueles homens, ao ouvirem, não é que Cristo morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, não entenderam nada. E ainda ficaram com vergonha de perguntar, como surdo e mudo. Quando Jesus diz sobre aquele grão de mostarda, meu irmão, veja a reação daquele pai. Quando Jesus responde para ele, não é? Se podes, tudo é possível ao que crê. Como é que aquele homem responde, irmão? Ele diz, eu creio. Ele não pensa duas vezes, eu creio, mas eu tenho dificuldades no meu coração, Senhor Jesus. Faz tanto tempo, faz tantos anos que está essa condição, que assim, eu tenho os meus momentos de fraqueza e eu não estou conseguindo manter aqui, me ajuda na minha incredulidade. E diante dos olhos dele, o filho dele foi curado pelo Senhor Jesus. Você não precisa ter uma fé, meu irmão, gigantesca. Eu tenho que acumular para alguma coisa acontecer. Nós temos que crer no poder de Deus, irmão. É tão somente crer no poder do Senhor. Existe algum super-homem aqui? Super-mulher, super-girl? Tem alguém aqui que é o inabalável, implacável? Meu irmão, mesmo os mais firmes e sólidos têm os seus dias escuros e que duvidam da sua salvação, e que duvidam se realmente Deus é com ele ou com ela, e que duvidam de uma série de coisas. Se você ainda não passou por isso, deixa eu te dizer, você vai ter dias assim, de achar que realmente, eu acho que eu não fui salvo, eu acho que Deus não é comigo, porque o que eu estou vivendo aqui e tudo mais, e tem momentos em que somos abalados, mas o que o Senhor Jesus nos ensina através daquele momento com aquele pai, é que nós só precisamos crer que Ele tem poder. Se Ele vai fazer, como Ele vai fazer, em que momento Ele vai fazer, meu irmão, é crer e aguardar no Senhor e descansar no Senhor. Por isso Ele diz, me ajude na minha incredulidade, irmão. Talvez o menor dos grãos ali sendo manifestado diante de Jesus, acerca da sua fé. Mas mesmo assim,
diante daquela multidão, o Senhor Jesus traz de volta a esperança àquela família. E cura aquele menino, tira aquele problema, não é, social, de saúde, espiritual, não é, com a família, e toda aquela multidão de situações que cercavam essa situação que o menino vivia. E aí, meu irmão, nessa noite, não é, o que o Senhor Jesus nos convida a observar é se nós cremos no seu poder, ou se a nossa mente está cauterizada de tantos anos já vivendo o Evangelho, ouvindo a palavra, mas não via algumas coisas, então amém. Eu repito, não é? Como aquela fita cassete, aí os antigos, não é? Vão me lembrar, rebobina e aperta o play, rebobina e aperta o play. Deus é capaz de curar, Deus pode todas as coisas, Deus é o Deus do impossível. Eu não vivo isso, não tem problema, não tem problema. Na minha vida pode ser assim, mas eu creio e tudo mais, e é automático, sabe? Este pai é um pai que chegou ao seu limite e chegou diante daquele, o único que podia resolver o seu problema. Ele disse, Senhor, eu creio, perdoa a minha incredulidade, eu creio no que o Senhor fala, mas eu não consigo enxergar, eu não tenho forças, eu não tenho estrutura, perdoe a minha incredulidade, me ajude na minha falta de fé. Sabe, meu irmão, essa é a oração que nós devemos fazer ao Senhor todos os dias. Nos ajude na nossa falta de fé, na nossa incredulidade. Você quer ver um crente abalado? É quando alguma coisa se instala e passa um tempão e esse negócio não se resolve. Aí você vai ver o mais fortão sendo chacoalhado. E Deus trabalha no nosso coração, meu irmão, com um propósito muito simples. Simples de entender. Como é difícil de viver. Dependência de Deus. Tem algum problema? A Tanica estava dizendo, né? Vai a mãe, estou com problema. Pai, isso é um método que funciona, viu? Glória a Deus pelo meu pai e minha mãe. Né? Para onde os seus pés correm quando você tem um problema? Sabe, meu irmão, um cristão valoroso, verdadeiro, firme, não é aquele que está de pé, mas é aquele que está de joelhos diante de Deus, clamando. Esse é o verdadeiro cristão. Não são palavras, não é, de ordem, gritadas numa igreja ou em qualquer lugar, porque pode, mas o coração duvida, mas é aquele que os seus joelhos se dobram diante do Altíssimo, esperam nele, clamam por ele, buscam a sua face para resolver os seus problemas. Porque só Deus pode, irmão. Ninguém mais. E nessa noite, meu amado, nós estamos diante aqui de uma situação em que Deus nos ensina que nós devemos clamar, nós devemos buscar a face do Senhor, e mesmo que a gente tenha dificuldades de crer que alguma coisa possa acontecer, é dizer como este pai ao Senhor, Pai, eu não sei como, eu não consigo, mas eu creio que o Senhor é a cura, eu creio que o Senhor tem poder, eu não estou vendo, não está se manifestando na minha vida, mas no teu tempo eu creio que o Senhor há de fazer, e me ajude, Senhor, na minha falta de incredulidade, ou melhor, na minha falta de fé, na minha incredulidade, porque essas coisas têm tentado me colocar para baixo, têm tentado me manter prostrado, não diante do Senhor, mas das circunstâncias. E hoje, Pai, em nome de Jesus, me ajude a olhar para o Senhor, e me ajude na minha incredulidade, porque nós somos marcados, meu irmão, uma geração marcada pela incredulidade. Não somos diferentes dos irmãos do passado. Nós temos as mesmas dificuldades. Muitos continuam crendo na sua capacidade financeira. Onde está a tua esperança para a velhice? É porque eu estou fazendo meu pé de meia. Esses dias conversando com uma pessoa, ela disse assim, eu não posso me aposentar ainda porque eu ainda não fiz meu pé de meia. Já tem 60 anos. Eu falei, ixi. Onde é que está a tua esperança, filho? Onde é que está a tua esperança? É no Deus que pode todas as coisas? Meu irmão, quando você clama ao teu Pai, dessa maneira, Senhor, eu não consigo, está difícil, eu cheguei no meu limite, me ajuda, Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Nós encontramos no Pai resposta. Nós encontramos no Pai a mão estendida, que cura, que liberta, que traz à existência o que não tinha. Eu vivi, e certamente tem mais pessoas que têm testemunho acerca do Senhor, que quando chega nesse tempo em que a gente aprende a colocar diante de Deus os nossos problemas e esperar nele,
nós finalmente ouvimos a voz do Senhor e a sua resposta vem. Quando Jesus pergunta, quanto tempo esse menino está desse jeito? Óbvio que ele sabia, irmão. Mas nós precisamos aprender a dizer a Deus os nossos problemas, a verbalizar ao Senhor e não tentar, não é, como super adultos, a resolver todas as nossas coisas independente de Deus. Se você perguntar a uma criança de 3, 6 anos, qualquer coisa, quando ele tem um problema, para quem que ele recorre? Geralmente é a mãe. Eu vou para minha mãe. A criança sabe onde que ela vai encontrar a resposta. Ela não vai procurar o site, eu vou procurar no Google, como esquentar mamadeira. Ele vai, mamãe, está frio, mãe. Mamãe, sujei. Ele não vai no Google, como se limpar sozinho. Não. A criança sabe, mas quando cresce, não é? Fica prepotente, fica arrogante, acha que sabe fazer as coisas sozinho, mas você depende do seu pai, meu filho. Você e eu dependemos do nosso pai para todas as coisas. E é tempo de nós reconhecermos isso e nos submetermos a Ele. E a oração, portanto, não é um processo, não é uma ferramenta que você usa e manipula poderes celestiais e a coisa acontece, mas é um processo em que dentro de você coisas são alteradas. E aquela mente que pensa ser capaz de muita coisa, agora se percebe diante de um Deus eterno, na sua insignificância, na dependência do poder que vem dele e na dependência da sua misericórdia, da sua graça, porque Deus não deve nada a mim e a você, mas quando Ele se move com graça em favor dos seus filhos. Então a oração, meu irmão, é um processo muito importante na vida do crente. Você devia orar todos os dias, a todo tempo. Orar sem cessar, diz a palavra, porque você está sendo trabalhado e aprendendo a ser dependente integralmente de Deus. Falávamos ontem sobre casamentos, não é? Muitas pessoas, bom, eu já sei os versículos que falam de casamento de cor. O marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. A mulher tem que ser sujeita ao homem. Quem mais? A mulher tem que fazer miojo quando ele pedir, tem que fritar ovo às 3 da manhã. A gente já sabe muita coisa de cor, não sabe? Mas não vive. E não pede a Deus a força que precisa para viver a sua palavra. Mas a gente, tem um problema, espera aí que eu vou tentar. Vou tentar resolver. Aí fica em silêncio. Às vezes dias, semanas, sem falar um com o outro, porque está tentando resolver. Como? Vou fazer uma gracinha, vou fingir do durão. Ela vai falar comigo, tá? E o problema só piora. As coisas só pioram. Meu irmão, quando aquela mulher com fluxo de sangue vai até Jesus, toca nele, e Jesus para no meio daquela multidão e fala, quem foi que me tocou? Você realmente pensa que Jesus não sabia quem era? Será que alguém pensou como Pedro e disse, mestre, por favor, olha a rapa de gente aqui. Todo mundo deu uma esbarrada aí, olha, é tanta gente. Não é? Você talvez seja tentado a responder desse jeito, mas Jesus pergunta porque é para você, irmão, é com você, Ele está falando com você. Ele é um Deus de diálogo, é de relacionamento, Ele está tratando com você, meu irmão. É para falar, é para expor, para que você perceba as suas dificuldades, as suas limitações e, principalmente, a sua dependência de Deus. Por isso, nessa noite, meu irmão, o convite que nós temos aqui na palavra é de que nós olhemos para Cristo, dependamos dEle, tenhamos fé na sua palavra, porque ela não mente, ela não volta atrás vazia. Ela é verdadeira, ela se cumpre, irmão. Quantos testemunhos para a glória do Senhor. De gente que era impossível se converter. Gente que há anos envolvido com homossexualidade, com coisas terríveis, e não só se converteram, mas tiveram uma mudança expressiva de vida. E não foi porque elas um dia se levantaram e falaram, agora eu quero ser diferente. Mas porque o poder de Deus invadiu aquele coração, invadiu aquela mente, limpou as sujeiras do mundo e renovou, fez novas todas as coisas. É o Senhor quem faz. E no final, meu irmão, ele diz àqueles discípulos, não é? Que ele morreria na cruz, eles o matariam, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. As pessoas estavam pedindo sinais, cadê sinais? E os sinais já foram dados. O sinal já foi dado, é o sinal de Jonas, como ele diz para aqueles homens, é o sinal de Jonas. Este é o sinal que o Messias vai deixar. E foi dado o sinal. Eu pedi a você que se coloque de pé em nome de Jesus.